Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Bom dia a vocês que estão aqui no Rincão do Meu Senhor, cada um dos meus irmãos que estão hoje aqui ministrando, cada um dos colaboradores e missionários que estão trabalhando mesmo para que essa transmissão chegue a tantos lares, a tantos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, com certeza muitos aqui não me conhecem, eu não sou uma pessoa muito televisiva, então é importante que eu me apresente para vocês nesse momento. Meu nome é Alessandra, eu tenho 27 anos, sou natural de Carrancas, Minas Gerais. Um abraço para o pessoal de Carrancas, um abraço para a minha família, que com certeza deve estar me acompanhando neste momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou missionária da comunidade Canção Nova, desde 2016. Eu vim para cá no ano de 2016, então, portanto, esse é o meu 5º ano de comunidade, com a graça de Deus. O meu campo de missão aqui é o Clube da Evangelização. Então, gostaria já de abraçar também, né, cada sócio evangelizador. Quero chegar também ao coração de vocês e agradecer, porque é graças à sua contribuição que nós hoje estamos aqui evangelizando, porque você acreditou nessa obra. Então, que Deus abençoe também a vocês e alcance a cada um de vocês o meu abraço. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia de nós bebermos da graça que Deus tem reservado para cada um de nós. De nós bebermos da graça que emana do seu coração eucarístico. E hoje, durante todo este dia, durante esta quinta-feira de adoração, durante esta manhã, nós vamos meditar sobre o coração de Jesus, que é a fonte mesmo de toda consolação, de toda misericórdia. Eu queria convidar você que se encontra em casa, vocês que se encontram aqui, pegar a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos de 31 a 37, que é a palavra que nós vamos meditar no dia de hoje. O título é O Lado Aberto. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois a outro. Chegando, porém, a Jesus, viram que estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E um outro texto da Escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, este trecho da Sagrada Escritura ele não se encontra em nenhum outro evangelho. Se nós formos verificar, tanto em Mateus como Marcos e em Lucas, não se encontra, somente o Evangelho de João contém este acontecimento. Por que será que somente João ele fala a respeito disso? Está aqui no versículo 35, ele mesmo vai explicar. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. De todos os apóstolos que seguiam Jesus, somente João permaneceu até o fim. Somente ele permaneceu até os pés da cruz de Jesus.
João, ele era aquele apóstolo mais jovem de todos, né? Ele era aquele que se autodenominava o discípulo amado, o apóstolo amado. E ele era, naquele retrato da Santa Ceia, ele sempre se encontra reclinado sobre o peito de Jesus. Então, ele permaneceu até o fim. Por isso, ele pôde atestar com tanta autenticidade, porque ele estava lá, ele viu. No entanto, João ele não assimilou, a princípio, tudo aquilo que ele presenciou no Calvário. Levou um tempo. Todos os evangelhos já haviam sido escritos. Tanto Mateus, Marcos e João já haviam anos que eles haviam escrito seus evangelhos. Até mesmo São Paulo já havia escrito todas as suas cartas, só que João ele demorou 60 anos para escrever. Ele ficou esses 60 anos rezando, contemplando, meditando, relembrando inúmeras vezes aquela mesma cena. E só então ele pôde escrever o seu evangelho. E ele escreveu o evangelho dele a partir do coração de Jesus, a partir do coração de Jesus transpassado naquela cruz. João ele viu exatamente aquele momento em que o soldado transpassou entre a quinta e a sexta vértebra da costela de Jesus, rasgando ali o seu coração. Ele viu ali jorrando o sangue e a água do coração de Jesus. Existem algumas especulações a respeito desse soldado que transpassou o coração de Jesus. A tradição, ela nos diz que ele era um soldado romano e que ele era cego de um olho. E que no momento em que ele perfurou o coração de Jesus, uma gota do sangue caiu sobre os olhos daquele homem. E imediatamente ele voltou a enxergar. Olha só que beleza, que maravilha. Mesmo após a sua morte, Jesus continuou realizando milagres. E o milagre aqui nem se trata simplesmente do fato de curar o olho físico daquele homem. Não, isso aí é o de menos, né? O milagre maior é que Jesus ele tirou toda a cegueira da alma daquele homem. Ele passou a enxergar espiritualmente e ver que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Nós podemos verificar isso na palavra. Se nós formos verificar em todas as cenas do Evangelho, em cada Evangelho, nós percebemos quanto que Jesus ele era um homem sensível. Ele tinha sentimentos, ele tinha emoções. No entanto, as emoções de Jesus não eram emoções meramente humanas. Se você for olhar para aquela cena do Calvário, você fica até horrorizada, né? Se a gente for olhar, a gente pensa, nossa, aquilo lá é uma cena de terror, uma cena de filme de terror, um massacre, um assassinato, de fato. Se a gente for olhar, humanamente, é isso mesmo. Mas, aos olhos da fé, não é isso que acontece. Aos olhos da fé, nós percebemos que ali, no momento do Calvário, nascem dois lindos sacramentos. Que sacramentos são esses, né? O sangue, ele representa a Eucaristia. Ou seja, o próprio Jesus ele disse na última ceia, este é o sangue da nova e eterna aliança. Então, aquele sangue derramado no Calvário representa a Eucaristia que o Senhor nos deu. E a água? Ela representa o batismo no Espírito Santo. Na liturgia que nós vamos celebrar amanhã, na grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o sacerdote ele vai fazer essa oração no prefácio. Eu trouxe questão de trazer aqui. Ele vai dizer assim: elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor e, de seu lado aberto na lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Ou seja, meus irmãos, o que João testemunhou ali no Calvário foi simplesmente o fundamento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele viu, ele visualizou o nascimento dos sacramentos e o fundamento da Santa Igreja. Hoje, nós vamos meditar sobre o coração de Jesus. Nós estamos meditando sobre o coração de Jesus. Nós vamos adentrar nas promessas do Sagrado Coração de Jesus e na devoção, que já é tão antiga e já é tão forte. No entanto, eu quero abrir um parêntese aqui, antes de nós adentrarmos, de fato, na devoção, porque eu acho importante ficar muito claro dentro de nós quem é a pessoa de Jesus.
E quem que é Jesus? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Na sua humanidade, Deus quis nascer de uma mulher. Maria foi escolhida pelo céu para ser a mãe do Filho de Deus. Estes são dogmas da nossa fé, que não mudam, jamais mudarão. Jesus Cristo, ele assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado. Ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. 100% Deus e 100% homem. É aquilo que nós chamamos na nossa religião, né, na nossa fé, a união hipostática. E por que eu faço questão, né, de afirmar e reafirmar isso e ser até repetitiva quanto a isso? Porque, muitas vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de olharmos para Jesus e não vê-lo como ele é em plenitude. Nós olhamos para Jesus e não vemos quem ele é na sua essência. Nós olhamos para ele e vemos que ele é um Deus, e, de fato, ele é Deus. E vemos também nele um homem, e, de fato, ele é um homem. Porém, ele é os dois. Ele nunca deixa de ser Deus e nunca deixa de ser homem. Ele é os dois, é a união hipostática. O importante também que é para nós trazermos na nossa realidade é os sentimentos de Jesus. Os sentimentos de Jesus, eles são completamente ordenados. Como eu ia trazendo, né? Diversas partes dos evangelhos trazem Jesus se comovendo. Jesus que sentiu uma tristeza, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu alegria. Então, ele teve sentimentos humanos assim como nós. No entanto, em nenhum momento, até raiva Jesus sentiu, né? Que é o meu consolo. Então, em nenhum momento, Jesus pecou, mesmo tendo todos os sentimentos humanos. E aí que está a diferença. Porque nós, seres humanos, nós não podemos acreditar muito nos nossos sentimentos, não, né? Porque eles nos enganam. Nós temos diversos sentimentos distorcidos dentro de nós. Sentimentos que geralmente são levados pelas nossas fragilidades humanas e pelas desordens que existem dentro de nós. No entanto, no coração de Jesus não existe nenhuma desordem. No coração de Jesus existem somente sentimentos puros, sentimentos ordenados. Então, isso era importante ficar claro dentro de nós, antes de nós adentrarmos na devoção. Então, uma vez que fica claro, fecha parênteses, né? Podemos voltar para a devoção em si. Quando nós falamos de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, logo nós associamos a devoções privadas, não é? Gosto das pessoas, como se determinadas pessoas gostassem ou não. No entanto, existem práticas externas que representam essas formas. Por exemplo, o apostolado da oração, aqueles que fazem um desagravo ao Sagrado Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras do mês, aqueles que têm a prática de fazer a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, ou até a própria consagração ao Sagrado Coração de Jesus. De fato, essas práticas externas, elas foram acontecendo durante todas as aparições, ao longo da história, onde Jesus, por diversas vezes, foi apresentando o seu coração. Ele foi apresentando os seus corações a algumas videntes, né? Por exemplo, por volta do ano de 1300, quando Jesus apareceu pela primeira vez na Alemanha, a Santa Gertrudes. Ele apresentou a ela um coração glorioso, majestoso, esplendoroso. E aí depois, posteriormente, assim, por volta de 1600, Jesus aparece novamente a uma outra menina, chamada Margarida Maria Alacoque, que depois se tornou santa, né? Jesus aparece a ela de uma forma diferente. Ele aparece, desta vez, machucado, ferido, tendo no seu coração espinhos, sangrando mesmo no seu coração e dizendo: eis o coração que tanto amou e não recebeu senão ingratidões e desprezos. Nesta aparição, Jesus, ele vem e apresenta o seu coração e ele nos convida ao desagravo, a desagravar mesmo o seu coração. Depois, posteriormente, também mais recente a nós, Jesus aparece a Faustina, que depois São João Paulo II a canonizou.
a Santa Faustina. E ele aparece com os raios, 2 raios saindo sobre o seu peito, os raios de sangue e de água. Os raios da infinita misericórdia, numa explosão de misericórdia. No entanto, meus irmãos, não é porque Jesus aparece a determinadas pessoas, em algumas épocas, em algum momento da história, que é porque é somente essas pessoas que têm acesso ao seu coração. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele apresenta o seu coração a cada um de nós. Ele tem um coração rasgado por cada um de nós. Ele mesmo diz aqui na sua palavra também, em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardo. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele mesmo diz, vinde a mim. Agora, meus irmãos, diante dessa realidade que nós estamos vivenciando, quem de nós está cansado? Quem de nós está aflito? Quem de nós está fatigado? Todos nós. Todos nós estamos vivendo um momento de aflição. Muitas vezes, nós recebemos aqui na Canção Nova, eu recebo, por diversas vezes por telefone, WhatsApp ou por ligação, diversos testemunhos de pessoas que, infelizmente, têm perdido a fé e buscam aqui como um refúgio mesmo. E angustiadas, aflitas. No entanto, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor diz para você? Vinde a mim. Você está cansado? Vinde a mim. Você está fatigado? Vinde a mim. Você está aflito? Vinde a mim. Este é o convite de Deus para você nessa manhã. Irmãos, esse é o momento propício de nós nos voltarmos ainda mais para o coração de Jesus, de nós nos aproximarmos ainda mais do seu coração. O que nós estamos vivendo hoje são apenas sinais. Ainda há tempo de nós nos voltarmos. A última aparição foi a misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia. Ainda nós temos tempo de nos convertermos, de voltarmos ao Senhor, de colocarmos mesmo o nosso coração diante dEle. Esta é a vontade dEle para nós. Todos esses sinais, tudo isso que tem acontecido, tudo isso é para nos mostrar que nós precisamos estar cada vez mais próximo do Senhor, porque a sua vinda está cada vez mais próxima. E nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus? Como nós estamos vivendo este tempo, sobretudo este tempo de pandemia? Você tem se preparado para o Senhor? Você tem rezado? Você tem buscado intimidade com Ele? Você tem utilizado o seu tempo para rezar mais ou para pecar mais? Como você tem vivido este tempo? Como você tem gastado com coisas fúteis? Deus, ele está se revelando novamente a nós. Na verdade, Ele está gritando conosco, né? E não é porque Ele escolhe uma ou outra pessoa durante toda a história para se revelar que somente esta pessoa ela precisa ser devota do seu coração. Não. Ele tem falado com cada um de nós. A nossa igreja ela é muito sábia. A nossa igreja é mãe. E a igreja, ela atesta todas essas revelações que eu fui trazendo, mas também algumas outras, como revelações autênticas, como revelações vindas de fato da parte de Deus. Portanto, a revelação de Jesus, as revelações que eles foi se colocando durante toda a história são revelações autênticas. Os santos padres, eles falam a respeito da devoção ao coração de Jesus. Diversos santos têm uma devoção enorme ao coração de Jesus. O Papa Pio XII, ele escreve uma encíclica a respeito do coração de Jesus, que se chama Aurietis Aquas. Nessa encíclica, ele dá um fundamento sólido a respeito da devoção ao coração de Jesus. E, a partir daí, diversos santos, São João Paulo II, ele diz o seguinte: só o coração de Jesus entende o que o coração do homem precisa. Ou seja, Jesus, ele te entende, ele sabe daquilo que você precisa, ele te conhece. Numa coletânea que São João Paulo II deu em Roma, em 1980, ele também fala a respeito do coração de Jesus. A vocês, queridos amigos, dirijo a paterna exortação.
de manterem sempre fixo o seu olhar no Sagrado Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações. Aprendam dele as grandes lições do amor, da bondade, do sacrifício, da piedade, tão necessárias em todos os lares cristãos. Veja só, Papa João Paulo II nos dá uma exortação, a exortação de manter sempre os olhos fixos em Jesus. E São Pio de Pietrelcina, ele também fala a respeito do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim: imitemos o coração de Jesus, especialmente na hora da dor, e assim nos conformaremos cada vez mais com este coração divino, para que um dia, lá no céu, lá em cima, também nós possamos gloriar ao Pai Celeste ao lado daquele que tanto sofreu. Ou seja, meus irmãos, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela não se trata de um sentimentalismo somente. Não, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus se trata de uma fé encarnada, de olharmos para o coração de Jesus como centro e fonte de toda a nossa vida. Não como nosso amiguinho, nosso coleguinha, né? É o amorzinho do coração de Jesus. Não. O coração de Jesus, nós não podemos confundir a essência do coração de Jesus e nem infantilizá-lo. O amor do coração de Jesus, ele se passa principalmente pela cruz. Amados, o símbolo do amor cristão, ele não é um coração, é uma cruz. Na torre das nossas igrejas não tem desenhado um coração, tem exposto uma cruz. Então, Alessandra, por que você está falando o tempo inteiro de coração, coração de Jesus, amor do coração de Jesus? Porque se você for olhar para a imagem do coração de Jesus, o que você vê ali? Você vê um coração ferido, você vê um coração machucado, coração rasgado por uma lança, incendiado pelo amor de Deus. E o que tem sobre este coração? Uma cruz. Ou seja, meus irmãos, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2015, diz o seguinte: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz, na alegria das bem-aventuranças. Nós precisamos cruzar o nosso coração ao coração de Jesus, porque somente assim, meus irmãos, poderá nascer o homem novo, a mulher nova. Na cidade onde eu nasci, como em muitas outras cidades, né, tem uma capelinha do Sagrado Coração de Jesus. E desde a minha infância eu sempre gostei de ir para essa capelinha, porque eu gostava de contemplar a imagem do coração de Jesus, porque me chamava muita atenção. Ainda hoje, quando eu vou de férias, eu vou lá com meu pai, né? Meu pai sempre vai comigo, nós dois rezamos o texto diante da imagem, e eu gosto de contemplar porque eu gosto de fazer memória. Que uma das coisas que me chamava atenção quando eu era criança era por que o coração de Jesus era ferido? Por que o coração de Jesus sangrava? Eu ficava me questionando, mas por quê? Ele já foi ressuscitado, por que ele expõe tantas feridas assim? Interessante que eu fui assimilando e entendendo o porquê disso através da palavra. A palavra me ajudou muito. E em Isaías 53, no capítulo 53, no versículo 4 a 11, a palavra nos diz assim: eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Por suas feridas nós fomos curados. Aí eu fui entendendo que Jesus ele tem sentimentos de verdade. Ele se permitiu. Jesus ele se mostra
Ele mostra o seu coração ferido, não tem medo de esconder, para demonstrar o seu amor por nós. Ele demonstra o seu amor por nós, por exemplo, se entregando numa cruz, permitindo que o seu coração seja rasgado numa cruz. Uma vez, eu ouvi um sacerdote dizendo o seguinte, que quando ele era criança, o que chamava atenção para ele no coração de Jesus era que o coração de Jesus era para fora. E ele perguntou para a mãe dele, mãe, por que o coração de Jesus está para fora, né? E a mãe dele, na simplicidade, disse para ele que o coração de Jesus estava para fora porque Jesus não tinha nada a esconder. De fato, eu achei essa pedagogia interessantíssima, porque de fato é isso. Jesus, ele não tem nada a esconder. Ele não escondeu nada, ele se expôs praticamente pelado em uma cruz, por amor a mim, por amor a você. Ele se permitiu ser flagelado, humilhado, cuspido, escarrado. Ele gastou tudo, ele deu tudo de si, ele não deixou reservas. Ele gastou tudo o que ele podia gastar por amor a mim e por amor a você. E quando ele já não tinha mais palavras, quando ele já tinha gastado até a última gota do sangue, quando ele não tinha mais nada para dar, todas as suas palavras já tinham acabado, o seu coração gritou. O seu coração transbordou de amor. A palavra maior era o amor de Jesus. Jesus, ele sentindo tristeza, ele redimiu a minha tristeza. Jesus sentindo angústia, ele redimiu a minha angústia. Jesus sentindo medo, ele redimiu o meu medo. Jesus, ele se fez semelhante a nós. Por isso que nós rezamos, Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. E durante este dia que nós estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é importante também que nós meditemos em cada uma das suas promessas. Não vai dar tempo de nós adentrarmos profundamente em cada uma das promessas. No entanto, eu quero que você olhe para essas promessas e, ao mesmo tempo, para você, para a sua vida, e você entenda tudo aquilo que Deus tem falado para você. Qual que é a primeira promessa? E antes de falarmos das promessas, né, como que surgiram essas promessas? As promessas ao Sagrado Coração de Jesus, elas são basicamente um resumo de todos os escritos que Santa Margarida Maria Alacoque ela deixou a partir das revelações que Jesus apareceu a ela, todas as coisas que Jesus foi dizendo para ela. Ela era uma menina quando Jesus apareceu para ela pela primeira vez. A primeira vez que ela comungou, ela já entrou em êxtase. Então, Santa Margarida Maria Alacoque, ela teve uma experiência profundíssima com Jesus. Não é que Jesus veio e trouxe cada uma das promessas separadamente. Ele foi trazendo todo o amor em toda a história, tudo aquilo que ele foi realizando, e depois uma pessoa juntou esses escritos e transformou em 12 promessas. Geralmente, quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos juras de amor por uma pessoa, né? Semana passada, nós estávamos celebrando o Dia dos Namorados, né? Ah, que legal! Tanta gente fazendo juras de amor, declarações de amor. Que bonito, não é? Os próprios, aqueles que são casados, quando você vai diante do altar, você não promete, você não jura que será fiel à sua esposa, ao seu esposo até o fim da vida? Então, geralmente, nós, seres humanos, fazemos juras de amor. E Jesus, ele também faz juras de amor por nós. Claro, dentro da Sagrada Escritura, na Santa Palavra, nós percebemos que diversas vezes Jesus, Deus, ele nos promete. O Monsenhor Jonas, ele nos ensina, através do estudo da Bíblia no meu dia a dia, estudo que nós fazemos diariamente, a encontrar aqui na palavra princípios, ordens, promessas, e como a palavra ela é repleta de promessas. São muitas, diversas promessas, porque Deus, no seu amor, ele se faz próximo de nós. É uma forma dele se aproximar de nós. E, então, nessas 12 promessas, qual é a primeira promessa? A primeira promessa é: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração.
Veja, presta atenção a essa promessa. Não é uma graça passageira. Não. É uma graça permanente. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu coração. Bom, claro que todos nós, católicos, né, entendemos que nós não adoramos imagens, nós as veneramos. Se ainda hoje existem pessoas que, por acaso, acham que nós, católicos, adoramos imagens, estão completamente enganados, né? Estão completamente desinformados, não entenderam ainda, de fato, a essência da nossa fé. Nós não adoramos imagens, nós a veneramos. Nós olhamos para a imagem e nós vemos ali algo que reflete a nós, reflete a Deus. Por exemplo, quando nós vemos uma foto, a fotografia de alguém que a gente ama, não é gostoso a gente lembrar de alguém que a gente ama? Outro dia eu estava lá em casa fazendo uma faxina, né? Na quarentena a gente tem feito bastante faxina. Então eu estava em casa fazendo faxina e eu peguei um retrato, né? Uma fotografia minha. No porta-retrato estavam eu, minha mãe e um irmão meu. Eu era pequena, meu irmão também era pequeno. Então, eu olhei para aquela imagem, automaticamente me remeteu àquele momento. O que nós iríamos fazer? Nós estávamos indo para a cachoeira. Nós íamos para a cachoeira, brincar, fizemos um piquenique, joguei água no meu irmão, jogou em mim. Foi uma delícia, foi maravilhoso. Então, quando eu olhei para aquela imagem, automaticamente eu me recordei de algo bom, de algo que me trouxe alegria. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós olhamos para a imagem de um santo, o que nós verificamos ali? Que é uma pessoa de carne e sangue como qualquer um. Uma pessoa que tem defeitos, fragilidades, misérias, como qualquer um. Porém, a partir do encontro pessoal com Jesus, a partir do momento que essa pessoa se encontrou com Jesus, ela teve uma experiência tão profunda que ela já não foi mais a mesma. A sua humanidade não deixou de existir. Ela é humana. No entanto, ela olha para o Senhor e busca segui-lo, e busca viver os mandamentos, e busca a perfeição. Então, é isso que nós precisamos admirar na vida dos santos, né? E quando nós veneramos, adoramos a Jesus, e quando nós olhamos para os santos, nós entendemos que ele é um reflexo, no entanto, nós não paramos nele. Nós olhamos para aqueles que ele olha. Eles olham para quem? Ele olha para Deus. Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração. E é a Deus que nós adoramos. No entanto, nós vamos ficar perdendo muito tempo com relação a isso, porque se nós fôssemos, de fato, discutir o que tem entrado como idolatria nas nossas casas, a gente ficaria aqui o dia todo, né? Isso aí já é outro tema, é outra pregação. Não diz respeito aqui. O foco aqui é o coração de Jesus. E o que o coração de Jesus diz para mim e para você? Que a bênção dele permanecerá. Isso é concreto. Isso é real. A bênção, o valor de uma bênção, até mesmo humanamente falando. Desde pequena, eu aprendi que a gente devia pedir a bênção para o pai e para a mãe, não é verdade? A minha mãe ela dizia que a bênção serve para quem pede, não é para quem dá. Então, de fato, é isso. Se a bênção do nosso pai, da nossa mãe, de um sacerdote, ela já é importante, quem dirá a bênção de Deus? E ele diz que ele nos dará a sua bênção. São João Paulo II, ele diz assim: vocês atrairão a sua bênção se a imagem dele estiver, além de expostas, de impressas nas suas almas, ou seja, antes de tudo, a imagem do Senhor precisa estar na nossa alma, também expostas e honradas entre as suas paredes domésticas. Na sua casa tem um lugar reservado para Deus? Eu lembro que na minha infância a gente tinha, né? Ainda hoje tem um oratório, um lugar para você rezar. Lá em casa tem santo para tudo quanto é lado. No entanto, eu nunca aprendi a adorar uma imagem de santo e somente a venerar, né? Então, na sua casa tem um lugar para Deus, um lugar para você rezar, para você estar em intimidade com Deus? Dizem, né, antigamente, não é muito da minha época, né, mas dizem que antigamente os sofás eles eram de frente um para o outro. Por quê? Porque as pessoas elas conversavam entre si, elas olhavam uma para a outra. Hoje em dia o sofá está virado para onde, né? Para a nossa TV, para o nosso smartphone. Então, qual é o lugar que Deus tem ocupado na minha e na sua casa?
Segunda promessa. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós necessitamos, é da graça de Deus. Sem Deus, nós não somos capazes de nada. Nós não podemos realizar nada. Eu reconheço na minha miséria que sem Deus eu não sou capaz de nada. Aliás, eu sou capaz, sim, de realizar o pior. Sem Deus, eu sei que eu não sou nada. No entanto, ele diz que ele dará aos devotos do seu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Ele promete todas as graças necessárias. Não é uma ou é duas, são todas as graças necessárias. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2003, diz o seguinte: a graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Ou seja, meus irmãos, a sua justificação, ela vem de Deus. A sua justiça, ela vem da parte de Deus. Ainda que tenham sido injustos com você, ainda que você tenha sido submetido a algum tipo de injustiça, fique tranquilo, não se preocupe. A sua justiça, ela vem de Deus. E qual que é a maior de todas as graças que Deus quer derramar sobre nós? A santidade, é a santificação. Deus nos quer santos, Deus nos quer santas no nosso estado de vida, seja ele qual for. Seja você como solteiro, seja você como casado, religioso, religiosa. Deus te quer santo aí, no seu estado de vida, e Ele te dará todas as graças necessárias para isso. Terceira promessa. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Este mundo precisa tanto de paz, ou não é verdade? Nossa, nós rezamos tanto por paz. E o que a nossa família mais precisa hoje em dia? É de paz. No entanto, eu ouvi uma vez, numa pregação, um padre dizer assim, que paz não é a ausência de problemas. Paz é a presença de Deus. Então, que, de fato, as nossas famílias precisam? As nossas famílias precisam de Deus. E como eu tenho levado Deus para a minha casa? Eu tenho levado Deus para a minha casa? Eu tenho levado Deus para a minha família? Diante dessa pandemia, onde muitos de vocês ficaram em casa, como foi o relacionamento entre você e a sua família? Foi um ambiente de paz? Se Jesus, de surpresa, chegasse ali na sua casa, que ambiente ele encontraria? Ele encontraria um ambiente de harmonia, de alegria, todos em paz, felizes? Ou ele encontraria um prato voando, uma xícara quebrando? O que Deus encontraria ali na sua casa? Nós precisamos fazer aquela oração como São Francisco de Assis fazia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Porque começa de nós. Nós podemos correr o risco de achar que a paz precisa vir de fora, de outra pessoa, mas não. Começa de nós. Precisamos rezar para que o Senhor faça de nós instrumentos de paz, para que nós levamos, de fato, a paz às nossas famílias. Quarta promessa. Eu os consolarei em todas as suas aflições. E quantas aflições nós temos vivenciado neste mundo. Nós estamos num vale de lágrimas, né? De fato, se nós fôssemos olhar em volta, o que nós vemos é bastante caos, né? No entanto, presta atenção a esta promessa. Jesus diz, eu os consolarei. Muito mais do que importante, assim, muito mais importante do que as consolações de Deus, é o Deus das consolações. Deus, ele não promete que ele dará uma consolação para você, que ele vai te consolar. Não, ele próprio é a consolação. Ele próprio vem em seu auxílio. E, veja, Deus também, ele não promete que ele vai tirar as suas aflições, não. Não é isso que está na promessa aqui. As aflições virão. Engraçado que até no chamado ele diz exatamente o contrário. Aquele que quiser me seguir, quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, as aflições, elas estão aí, elas não vão sair. No entanto,
Nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus, aquilo que São João Paulo II nos disse. Esse é o segredo. Isso não quer dizer que nós seremos pessoas alienadas. Vamos fingir que não tem nada acontecendo, que o mundo está uma maravilha, que a política está uma bênção, que não existe doença. Não. Deus ele precisa de pessoas autênticas, de pessoas resilientes, íntegras, de pé no chão, de pessoas que, de fato, assumam a sua cruz e vivam com coerência aquilo que ele pede. Por quê? Nós acreditamos na eternidade, né? Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Nós precisamos pensar na nossa morte, meus irmãos. Muitos, infelizmente, hoje vivem como se nunca fossem morrer, né? Só que isso vai acontecer uma hora ou outra. Todos de nós teremos de passar pela experiência da morte. E também muitos dos nossos. Isso é tão difícil, é tão duro, né? Porque eu não sei quanto a você, mas se eu pudesse, eu pegaria todos da minha família, aquele que eu amo, colocaria debaixo das minhas asas e não deixaria que nada de mal acontecesse. Só que não é assim, não funciona assim. Nós não temos poder sobre a vida e nem sobre a morte. O único que tem o poder sobre a vida e sobre a morte é Deus, porque Ele é o autor da vida. Aí você pode dizer o seguinte: mas será que Deus está vendo o que está acontecendo no mundo? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas doentes. Será que Deus não está vendo isso? Tantas pessoas até sem passar por um funeral, né? Muitos sem nem poder receber os sacramentos. Será que isso tudo é vontade de Deus? Não, meus queridos. Isso não é vontade de Deus. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer isso para nós. Tudo isso ele tem acontecido por causa da frieza, por causa da dureza do nosso coração. Porque nós, seres humanos, nós temos nos tornado ambiciosos, desumanos, infelizmente, e colhemos as consequências disso. Todos nós temos as consequências dos nossos pecados. No entanto, Jesus ele diz que Ele será o nosso refúgio. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Nós temos uma certeza, meus irmãos, a vida é eterna. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele será o nosso refúgio durante a vida e também durante a morte. Então, nós não precisamos nos alicerçar nesta terra, neste mundo, não. A nossa fé, a nossa esperança está na eternidade com Deus. Sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Nesse mundo de competitividade, as pessoas estão cada vez mais ambiciosas, gananciosas. Faz-se muitas coisas, até passa-se por cima de muitas pessoas para se conseguir aquilo que quer. Infelizmente, né? Até mesmo as próprias famílias elas acabam pagando por isso, né? Porque paga-se um preço muito caro. No entanto, o Senhor ele tem uma promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Só que existe uma coisa aqui que é importante ficar muito claro dentro de nós. Aqui não se trata de teoria da prosperidade. Não é que eu vou rezar e Deus vai me dar o meu carro, eu vou rezar, Deus vai me dar a minha casa. Não, Deus não está falando isso para nós. Deus nos deu saúde, nos deu braços, nos deu perna. Para quê? Para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos adquirir o nosso próprio sustento. O que Ele promete? Que Ele lançará bênçãos. Ele nos dará saúde para isso, para que nós trabalhemos e conquistemos aquilo que nós precisamos. Nós precisamos confiar na providência de Deus que rege todas as coisas. Sétima promessa: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. A primeira experiência que eu tive com a misericórdia, nem falo da misericórdia de Deus em si ainda, né? Que eu tive muitas experiências com a misericórdia de Deus. No entanto, eu falo da misericórdia. Foi quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, não me recordo bem a idade, foi com a minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe e meu pai, os meus pais, eles nos deram uma educação muito boa, né? Se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou de pé, se hoje eu sou consagrada, é graças à educação dos meus pais. E eu sou muito grata a eles por isso. No entanto, eles eram bem enérgicos, né? Então, tanto a minha mãe como meu pai não gostavam que a gente saísse para a rua. Isso era um dos critérios da educação deles, né?
Eu falo a gente porque eu sou a caçula de 11 irmãos. 3 faleceram, tenho 8 irmãos. Né? Tenho 7 irmãos, somos em 8. Então, a minha mãe preferia que nós ficássemos dentro de casa, né? Não saíssemos para a rua. No entanto, teve um dia que eu desobedeci a minha mãe. Né? Eu saí escondida. Era criança, né? Queria brincar, fui para o parquinho que tinha perto da minha casa. Estava lá brincando tranquilamente naqueles brinquedos, não sei como chama, né? Aquele que você tem que... Parece uma escada alta que você tem que atravessar para chegar até o outro lado. E no que eu estava atravessando aquele brinquedo, eu escorreguei e caí. Caí em cima do meu braço. Foi uma dor terrível. Chorei tudo que tinha que chorar ali mesmo, para não chegar em casa chorando e minha mãe saber que eu fiz coisa errada. Né? Então, aí fui para casa. Cheguei em casa, fui direto para o meu quarto, não falei com a minha mãe, porque eu sabia que eu tinha feito coisa errada. Né? Só que passou um tempo, né, em determinado momento, o meu braço começou a doer muito, 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 muito. Começou a inchar, ficar roxo, eu não conseguia pegar uma folha de papel. Aí eu tive que falar com a minha mãe, eu tive que falar, eu fiz coisa errada, eu saí, só que eu já fui chorando, aquele drama. Né? Quando a minha mãe olhou o meu braço, assim, na mesma hora ela viu o estado que eu estava, ela me pegou, saiu correndo, nem quis escutar o que eu tinha feito. Né? Saiu correndo comigo para o hospital, fomos para o hospital da minha cidade, lá não tinha muito recurso, fomos para outro. Ela deixou tudo e foi cuidar de mim, sem se preocupar com o que eu tinha feito. Fiquei lá um mês com o braço engessado. Até hoje eu tenho a marquinha da minha desobediência, mas ela também me ajuda a me lembrar o quanto minha mãe foi misericordiosa comigo. Né? Isso é lindo de ver, porque eu penso que a misericórdia de Deus ela deve ser mais ou menos assim. Porque Deus ele nos exorta, Ele nos ensina o caminho, Ele diz, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Nós que somos muito, né, burros, inconsequentes, e não obedecemos. Nós teimamos em desobedecer. Né? No entanto, se nós temos a coragem de reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas misérias e nos voltarmos ao Senhor, Ele nos acolhe na sua infinita misericórdia. De fato, essa é a misericórdia de Deus. Um Pai das misericórdias que nos acolhe, mesmo apesar das nossas misérias e mesmo sem a gente merecer. 8ª promessa. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática desta devoção. O que seria uma alma tíbia? Uma alma tíbia é aquela alma que não é nem fria, nem quente, é aquela alma morna. No Apocalipse, né, em Apocalipse, Deus fala pela boca daquele mesmo João que viu Jesus sendo transpassado na cruz. Ele fala assim no capítulo 3, versículos de 15 a 16. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fostes frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Que tristeza essa palavra. A tibieza ela é um mal terrível. Ela ouso dizer que é um dos males que mais arrastam as pessoas para o inferno. Nós não temos tempo de meditar profundamente daquilo que é a tibieza. No entanto, eu vejo que é algo que tira de fato a graça, né, de uma pessoa alcançar a santidade, alcançar o céu. Porque a pessoa perde completamente a força de lutar contra o pecado. Qual é a forma de nós nos mantermos aquecidos? Estamos junto à fornalha ardente do coração de Jesus, como uma fogueira. Se você pegar uma fogueira, né, com várias lenhas ali, você retira uma tocha, uma lenha daquela fogueira e separa. Você vai ver que em pouco tempo essa lenha vai se apagando, e daí a chama não existe mais dentro dela. A mesma coisa acontece conosco. Se nós não estamos inseridos dentro do coração de Jesus, que é a chama ardente de amor, nós vamos nos apagando, nós vamos nos tornando tíbios, nós vamos nos tornando moles. E nós vamos perdendo a graça do céu. 9ª promessa. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Santo Agostinho ele diz o seguinte: na vida espiritual, ninguém fica parado. Ou você progride, ou você regride. Certo? Ou seja, na terça-feira passada,
no Evangelho, nós meditamos uma palavra que Jesus disse para nós. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Deus quer de nós a perfeição. Como que nós conseguimos isso? Como eu disse, os santos, eles não eram perfeitos. Eles eram humanos, eles tinham pecados. No entanto, eles buscavam a santidade em Deus. Como nós buscamos a perfeição? Caindo, levantando, lutando, mas nos refugiando no coração de Deus. Somente assim nós conseguiríamos a graça da santidade. E isso não vem de nós, isso é graça de Deus. Ninguém é santo e ninguém é perfeito por si só. É necessário a graça de Deus para que nós alcancemos de fato a santidade, para que nós alcancemos de fato a perfeição. 10ª promessa. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente esta devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Amados, como nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Como nós precisamos de sacerdotes devotos do coração de Jesus. Semana passada nós celebramos, retrasada, né, a ordenação de 2 sacerdotes aqui na Canção Nova. Nós precisamos rezar por esses sacerdotes para que eles sejam sacerdotes santos. São João Maria Vianney, ele diz que o sacerdócio é o dom do coração de Jesus. Que graça, que bênção. O sacerdote, se existe algum sacerdote me acompanhando, você porta dentro de si o dom do coração de Jesus. Isso é um dom inviolável que foi imposto sobre você pelas mãos do bispo. Nada e nem ninguém vai tirar isso de você, independente dos seus pecados, independente das suas fragilidades. Você porta um dom. O sacerdote é o dom do coração de Jesus. Portanto, rezemos pelos nossos sacerdotes, para que eles sejam santos. 11ª promessa. As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. Que promessa maravilhosa. E toda vez que eu olho para essa promessa, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é, antigamente, né, não sei se é assim ainda hoje, os donos de fazenda, eles, para marcar um boi, né, o seu gado, eles colocavam sobre aquele touro, sobre aquele gado, um selo, que era o selo dele, que era a marca dele. E todos os outros fazendeiros sabiam que aquele boi pertencia àquele fazendeiro. Né? Ele pegava o ferro e colocava no fogo e colocava aquele ferro sobre o gado, para dizer, este gado me pertence. Então, por que eu me recordo disso? Porque acontece da mesma forma conosco. Nós fomos selados pelo sangue de Jesus. Jesus, ele nos selou na cruz. E também todos nós recebemos um selo que é o batismo. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um selo inviolável. Nada e ninguém tira isso de nós, nem mesmo o demônio. Ele não tem o poder de tirar isso de nós. Ainda que nós nos deixamos seduzir, ele não tem poder de nós. Em Isaías 49:16, diz assim, vê que escrevi teu nome na palma de minha mão. Jesus escreveu o teu nome, não somente na mão, nos pés e no coração. Você tem o seu nome escrito no coração de Jesus. E demônio nenhum tem o poder de tirar isso de você. 12ª promessa. A todos os que comunguem nas primeiras sexta-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Esta é considerada a grande promessa. Porque que graça maior existe do que a salvação eterna? Não existe graça maior. No entanto, meus irmãos, nós não podemos olhar para esta promessa e pensarmos que é uma simpatia, uma magia, que eu vou lá, comungo, eu vou ganhar a salvação. Não, não se trata disso também. Nós não podemos interpretar errado aquilo que é o dom do coração de Jesus. Por que será que Jesus ele diz 9 meses consecutivos? O que ele quer com isso? Quanto tempo demora para uma criança ser gestada no ventre da sua mãe? Geralmente 9 meses, né? Se não acontecer nada, geralmente 9 meses. Então, este é o tempo que
Deus quer formar em nós o homem novo e a mulher nova. E é claro, ninguém vai comungar com a esperança do céu estando em estado mortal, né? Estando em estado de desgraça, estando em pecado mortal. Uma vez que nós queremos alcançar o céu, nós precisamos estar em estado de graça. E se nós estamos em estado de graça, consequentemente, se nós morremos em estado de graça, nós vamos ganhar o céu. O Senhor, quando Ele não brinca conosco, Ele não nos infantiliza, Ele fala seriamente com cada um de nós. E quando Ele se revela a nós, é porque Ele quer se aproximar de nós, como eu já disse para vocês. Essas revelações que eu fui trazendo aqui, de Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gertrude, Santa Faustina, todas são revelações autênticas, todas são mensagens diretas de Deus. E Deus continua se manifestando a cada um de nós, meus irmãos. Ele fala conosco, Ele é concreto. Na quinta-feira passada, nós celebramos uma solenidade maravilhosa, Corpus Christi. O que é o Corpus Christi? É Jesus se manifestando ali, apesar da falta de fé daquele sacerdote, Pedro Praga, certo? Que ele duvidou por um momento ali, no momento que celebrava a Eucaristia, ele duvidou que aquele pão ele era verdadeiramente o corpo de Cristo. Ele duvidou que aquele cálice era verdadeiramente o sangue de Cristo. E o que Deus fez? Deus usou de misericórdia, Deus se manifestou. E hoje nós celebramos ainda hoje o Corpus Christi. E é um milagre extraordinário, que até hoje a ciência fica espantada, né? Ao ver lá em Lanciando cada uma das partículas do corpo e do sangue de Jesus. Eu trouxe aqui na íntegra aquilo que o próprio coração de Jesus foi trazendo. Para a própria ciência precisou se dobrar a esse milagre. Diz assim, isso é a ciência falando. A carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido do miocárdio, ou seja, o músculo do coração. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, que pertence à espécie humana. Os estudos eles relatam que o sangue pertence a uma pessoa que é como se tivesse tirado aquele sangue ali, naquela hora. No entanto, já fazem 12 séculos que este milagre aconteceu. Olha como que Deus é extraordinário. Olha como que Deus ele é maravilhoso. Deus ele continua se revelando a cada um de nós. Somente Ele tem o poder de fazer isso. Somente Deus tem o poder de tocar os nossos corações e de realizar aquilo que é impossível. Confiemos, então, a Deus as nossas vidas, o nosso coração. Nós meditamos durante esta manhã sobre o coração de Jesus. Então, nos confiemos a Ele. Nós precisamos nos colocar mesmo diante do coração de Jesus, diante dessa fornalha, deste fogo abrasador, né, que inflama mesmo o nosso coração, que retira de nós toda a tibieza, que retira de nós toda a mornidão, que retira de nós toda a frieza, que retira de nós aquilo que não pertence a Deus. Nos confiemos a Ele, neste momento que nós vamos viver agora, no momento de adoração. Coloque o seu coração diante de Jesus. Coloque os seus medos diante de Jesus. Coloque as suas aflições diante de Jesus, tendo a certeza de que Ele cuida de você. Tendo a certeza de que Ele não te abandona, nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Confie-se a Ele. Confie-se a esse coração de misericórdia. Confie-se a esse fogo abrasador. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver,